Bíblias, no Evangelho de João, capítulo de número 5, amém? E o versículo de número 39. Diga, fala Deus, pois o teu servo ouve. Amém? Evangelho de João, eu quero que os irmãos fiquem à vontade. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode levantar o dedo, a mão, cuide em cima da palavra, e você tem a legalidade para fazer a pergunta que você quiser no nome de Jesus. O que podemos responder, vamos responder. O que não podemos, vamos pesquisar, ler a palavra, orar e te traremos a resposta. Amém? Então nos diz assim a Bíblia. Aleluia. Examinai as Escrituras, porque vós julgar tem nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Diga, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém. Queridos, estamos vivendo dias em que as pessoas não estão examinando as Escrituras. Estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos de escândalo e mais escândalo. Teve agora o centenário de uma igreja aí, grande, ministério grande, onde uma menina foi cantar e uma confusão toda, está no YouTube, igreja. Convidaram um camarada também e houve uma vaia, aquela coisa toda. E tantas críticas que a gente vê de pessoas desviadas, ímpios, batendo na igreja. E chegamos a uma conclusão, na nosso pequeno raio de visão, é que a igreja ela está apostatada. As pessoas, aos poucos, estão preocupando com o Evangelho, poucos estão preocupando com salvação, poucos querem ir para o céu. As pessoas estão muito achando que a vida vai ser só aqui na terra. Tem muito crente que eu creio que ele deve estar pensando que morreu, acabou. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, onde nós estamos aqui no capítulo 5. Onde nós estamos aí? E vamos ver o que diz aqui o versículo de número 29. Os que tiverem feito bem, diga, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, sairão. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação. Então morreu, não acabou. Morreu, continua. Abra sua Bíblia no Carta aos Hebreus, lá na frente. Pode ir no 1 Coríntios, 2 Coríntios, pode ir. Gálatas, Efésios, aí você vai. Hebreus, lá na frente, Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. E o versículo de número 27 nos diz assim: ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem não morrerá muitas vezes. Morreu, acabou. Morreu fazendo bem, o bem aí é até Cristo. Sairá na ressurreição para a vida eterna. Morreu fazendo mal, sairá para a condenação eterna. Então tudo que está sendo feito na igreja, no aspecto religioso, na política, no aspecto universal, sociológico, tudo que está sendo feito na sociedade vai ser passado pela peneira do juízo de Deus. Ninguém ficará sem ser julgado. Desde o primeiro homem criado, de Adão, até o último que morrer nesta era, vai ser julgado diante do Senhor Deus. Então nós precisamos, como cristão, vivemos como cristão. Não olhe para igrejas, irmão, pelo amor que é Jesus. Não estou dizendo, pastor, porque usa paletó, ou isso ou aquilo. Há de ser que o sacerdote, que se diz ser pastor, que se diz ser profeta, que se diz ser homem de Deus, é bem verdade que ele precisa ser decente para subir o altar.
Se eu acho que usar paletó, pôr uma gravata, fica bem, é por isso que usamos. Melhor que eu subir aqui com uma camisetinha de qualquer jeito aí, com uma calça de qualquer jeito. Isso é só um estilo de mais segurança, vamos dizer assim, visual, para quem está ouvindo a gente pregar. Porque hoje eu fui numa cerimônia e eu tive que ir desse jeito. Eu trabalhei com o juiz, quando eu entrar na presença do juiz, ele falava comigo, manda ele abotoar a camisa, tá? Quem tiver desbotoado até aqui, manda abotoar. Quando eu me entrando, podia ser quem fosse, com dinheiro, sem dinheiro, pobre ou rico, feio, bonito, formado ou não formado, eu falava, senhor, por gentileza, senhor Letícia, volte lá e feche a camisa do senhor, que o senhor está descomposto. Não podia entrar com uma saia. Agora, na igreja, pode de qualquer maneira. Que tipo de pastores estão dirigindo a igreja? Hoje as pessoas estão olhando para a igreja, irmão, o festival que tem na igreja. Se é o grupo de louvor é bonito, se a música é bonita, se está tudo não, né, tudo escurinho e tal. O pessoal cai nisso, irmão, isso é uma religião mórbida, gótica, perdida e apostata. Jesus é luz, Jesus é sal. As pessoas têm que entrar na igreja, não é que se sente a igreja, não sentir aquela emoção de entrar na igreja, não tem problema, mas tem que saber que está entrando dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, onde exige ética, respeito, moral. O pastor tem que passar moral para com a criança, para com o jovem. O obreiro tem que passar respeito para com todos, para com a irmã, para com o irmão. É paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, meu irmão. Sejam bem-vindos. Tratar todo mundo. Irmão, pode entrar o homossexual, pode entrar o ladrão, o macumbeiro, o feiticeiro. Se entrar um macumbeiro aí, irmão, arruma um cantinho para ele, põe ele para sentar. Todo mundo vai ser tratado com respeito. Agora, a palavra vai ser pregada como deve ser pregada em nome de Jesus. Essa é a diferença. A igreja tem que parar de fazer graça para o mundo. Você tem que parar de fazer bye bye mundo, tchau tchau mundo, acenar para o mundo. Para de acenar para o mundo. O mundo, irmão, não quer bandeira branca. O mundo precisa da bandeira ensangrentada de Jesus Cristo. O evangelho, ele é agressivo. Eu vou te explicar, calma aí. Essa sai dando tapa nos outros aí não. No sentido de que o evangelho sempre vai levar a verdade. E a verdade para quem está na mentira é agressiva. A luz para quem está nas trevas é agressiva. O poder de Deus para quem está no demônio ou endemoniado é agressivo. A palavra de Deus é uma espada. E para quem não está em Deus, ela é agressiva. Porque quando a verdade vem, ela choca com as mentiras que estão enraizadas em nós. Ela choca. Por que eu aceitei Jesus? Que quando eu vi o pregador pregando, eu só entrei uma única vez na igreja. Eu nunca entrei em igreja, eu passei em porta de igreja. Nunca fui também convidado por ninguém. Mas a primeira vez que eu fui na igreja, eu escutei a cruz. Por quê? Porque o que o pregador pregou falava dos meus pecados. E eu falei, epa, então eu preciso sair disso aí. Eu preciso então, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo. Foi quando eu levantei as minhas mãos, aceitei a Jesus e nunca mais larguei para a glória do Senhor. Então o homem está ordenado a morrer uma vez e depois disso, o juízo. Então eu quero que você, obreiro, homem e mulher de Deus, proclame a esse povo, um juízo virá, e já começou. Tudo que está acontecendo na terra é Deus, liberando sinais, liberando, aleluia, o início daquilo que adivinha após o arrebatamento da igreja. Então, dentro do que nós estamos nessa temática de examinais as Escrituras, você quer ser feliz, você quer viver bem, você quer estar bem com a tua esposa, com o teu esposo, quer estar bem no teu trabalho, você quer estar seguro, examine as Escrituras. Tenha a palavra de Deus como regra de prática da sua fé e da sua vida. Seu casamento, sua vida, seu trabalho esteja laureado pelas Escrituras. Eu estava ali hoje de manhã, aí depois o Wagner chegou, mas minha outra filha, né? Depois ele saiu. Aí teve um momentinho que eu saí cumprimentando os companheiros ali. Eu gosto de cumprimentar os amigos. Saí cumprimentando os amigos, minha esposa ficou conversando com um amigo meu, mas a minha filha. Aí depois que eu cheguei, ele pegou e falou assim, a minha esposa falou assim, olha, ele falou que você sempre trabalhou bem, gostou muito de você. Mas se você tivesse trabalhado mal, ele ia falar que você tinha trabalhado mal. Mas você trabalhou bem, então não tem como falar que você não trabalhou bem. Irmãos, eu posso virar as costas para qualquer um hoje.
tranquilo, temos a consciência que cumprimos o nosso dever. E eu quero, como pastor, louvado seja o nome de Jesus, deitar a minha cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, preguei o que o Senhor pediu. Eu falei que aquele casal precisava ouvir, que aquela irmã precisava ouvir, que o povo do Senhor precisava ouvir para a vida deles se transformarem. Se alguém transformou, porque não quis, mas eu preguei o que o Senhor pediu. Amém? Amém. Então você deve examinar a Escritura. Pergunta, irmão, por que eu devo examinar a Escritura? Agora responde: porque quando vier a pregação, ou alguém falando das Escrituras, você saberá o que é verdade e o que é mentira. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Você não vai ser enganado. Não, você não vai ser enganado. Aleluia. Queridos, nós paramos lá em Gênesis, nós falamos sobre Adão, falamos o que aconteceu com Adão, falamos por que Adão falhou, não é? E nós vamos caminhar um pouquinho mais à frente, que as promessas de Deus não falham. A Bíblia nos diz, aqui em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Só para inculcar novamente na mente dos irmãos, já vamos por aqui. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Diga bem forte comigo. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Vira para o teu irmão e diga: se mova. Esse é o trabalho do Espírito. Amém. Aleluia. Nós dissemos para os irmãos que o trabalho do Espírito foi mover sobre a face das águas. E o que a Bíblia diz concernente a nós e o Espírito Santo? Aqui o Espírito Santo é que somos o templo. Se você é o templo do Espírito Santo, você não pode ficar parado. Porque assim como o Espírito moveu, você também move. O Espírito de Deus se move em mim. Amém? Aleluia! Quando você está parado, o Espírito não se move. Eu parei, o Espírito em mim. Quando eu me movo, o Espírito se move em mim. Então, quando você vai para a conquista, quando você vai para a batalha, quando você procura fazer algo de bom, de bem, o Espírito se move em você. É onde ele quer projetar. Por quê? Porque o Espírito só vai projetar quem projeta o Espírito. Se você é o templo do Espírito, então ele quer que você projete ele lá no trabalho seu, lá com os seus amigos, lá nos seus negócios. Você está entendendo? Abra a tua boca e profetize e diga: o Espírito está em mim. Eu vou orar aqui que essa empresa não vai falir. O Espírito está em mim. Eu vou orar porque Deus vai curar lá teu esposo, tua esposa. Procure pessoas que estão enfermas. Procure pessoas que estão problemáticas e deixe o Espírito mover na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, um dos trabalhos do Espírito é mover. Então, o Espírito sempre esteve na vida de homens e mulheres, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Agora, pasme você. Existe o Espírito no mundo. E as pessoas estão no Espírito do mundo, irmão. O mundanismo está tomando. A igreja tem que ser valente. A igreja que eu digo é a igreja sem placa. Eu não digo de igreja denominacional, estou dizendo da igreja universal, da igreja do Cordeiro, da igreja lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja que não prega placa, mas prega um Jesus vivo, um Jesus transformador, um Jesus poderoso. Amém? É essa igreja que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. Deus então sempre procurou homens. Abra sua Bíblia no Gênesis. No Gênesis capítulo número 6. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 6, a partir do versículo 1, nos diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para si como o ser humano, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu
que a maldade das pessoas havia multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Eu vou entrar aqui nos pormenores do gigante, dos filhos de Deus, das filhas dos homens. Em outra oportunidade traremos aqui um estudo a priori. Nós estamos aqui falando, examinar as Escrituras. A nossa visão desse estudo é trazer para os irmãos o estilo de vida do cristão. Como devemos fazer para sermos vencedores? Examinando as Escrituras. Então, examinando esse texto bíblico, o que você colhe aqui? Que a terra multiplicou as pessoas. Eu esqueci quantas, eu não quero falar aqui, mas a população aqui já tinha um grupozinho bom de pessoas aqui. Bom, e todos se corromperam, esqueceram da palavra. Não tinha escrita, mas era testemunha. A palavra era testemunhada, falada, passada de geração para geração. Deus então olhou para a terra e o quê? Eu vou destruir todo ser humano. Não pense você que Deus não está olhando para a terra com o intuito de destruí-la. Saiba você que a terra está preparada para a destruição. Saiba você que a profecia para a terra não é boa. O que fez retardar o juízo de Deus foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa que ia fazer o mal? E aí outro chegou e se humilhou, falou assim: não, por favor, não faça isso, perdoa, tem de compaixão, olha aí, se humilhou, chorou. E aquela pessoa falou: tudo bem, não vou fazer isso por causa de você, mas depois de um tempo eu vou visitar de novo. Se essa maldade continuar, eu vou vir cobrar sem piedade. Abra sua Bíblia em Malaquias, perto do livro de Mateus, o último livro do Velho Testamentário, o livro de Malaquias, encostado de São Mateus, para facilitar. O último capítulo de Malaquias, o último capítulo. Capítulo 4, versículo de número 5. Quantos encontraram? Amém. Diga: examinais as Escrituras. Aleluia. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Estava falando aqui de João Batista, tá? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o quê? Terrível dia do Senhor. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamentário foi maldição. Não terminou bem. A última palavra não foi palavra de agrado, não foi palavra: eu vou abençoá-los, eu vou visitá-los, eu vou prosperá-los, eu vou curá-los. Não. A palavra foi de maldição. O homem está, sem Jesus, está na maldição. A maldição só foi quebrada quando eu e você levantamos as nossas mãos e apresentamos o nosso coração a Jesus. A maldição foi quebrada. Mas quem não tem Jesus está em maldição. O mundo está na maldição. O mundo não foi destruído ainda por causa da noiva do Cordeiro, por causa de você. Quando o Senhor olha, ele vê a noiva dele. Vai vir uma guerra, vai cair uma bomba lá na sua casa. Você vai aceitar sua esposa, seus filhos estão lá? O que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para tirá-los de lá. Aí, quando não tem jeito, não, vai colocar uma bomba. Então, querido, o Senhor não destruiu a terra ainda por causa da noiva, a igreja. Mas na hora que Deus tirar a noiva, que Deus vai dizer assim: o mundo não quer mudar, não quer, né? Então tira a noiva. Vai tirar a noiva, que é a igreja. O chamado arrebatamento. Quando tirar a noiva, o grande e terrível dia do Senhor virá.
Aqui está dizendo grande e terrível. Sabe quando aquele dia se torna grande, ou aquela noite se torna grande, quando você está doente? Quando você está sentindo dor, com febre, a noite se torna grande. Parece que não vai passar. Esse dia será dia terrível. Um julgamento sem precedente virá sobre a terra, por causa da rebeldia e do pecado dos homens. Olha para a nossa nação, querido. Olha para a igreja. O Brasil está enfrentando o que está por culpa da igreja. Homens apostatas que se apossaram do pastorado. Homens apostatas que se apossaram do pastorado, pregando heresias e o demônio usando, e com isso a porta se abriu na nação. Porque quando Israel apostatava, vinha as nações de fora e dominava. Não havia prosperidade, não havia milagre, não havia nada. Quando um se arrependia, o milagre vinha sobre a nação. Então basta você olhar isso, examinando as Escrituras, e você vai ver o perigo que o mundo está passando, que a igreja está passando. O que faremos, pastor? Só tem uma palavra para você: fica firme com Jesus Cristo. Fica firme com Jesus Cristo. Não saia da presença de Deus, aleluia, nem para a direita e nem para a esquerda. Então a última palavra, diga, a última palavra do Velho Testamento é maldição. Mas fique tranquilo, fique triste não. Abre lá agora no Apocalipse, vamos ver a última palavra do Novo Testamento. A última, lá no último livro, o último capítulo. Amém? Se como o Velho Testamento terminou com maldição, vamos ver o que termina o Novo Testamento. Depois que Jesus Cristo foi enviado, glória, vamos ver o que o nosso Deus tem para nós, para aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. A contraponto que o Velho Testamento terminou com maldição, o Novo termina com a graça de Deus em nossas vidas. Graça de Deus, favor não merecido. Ao contraponto que o Velho Testamento termina com maldição, o Novo termina com a graça de Deus sobre a igreja. Nós estamos na graça, você está na graça. Só quem crê, levanta a mão da glória e diga: eu estou na graça. Diga: eu estou na graça. Eu pergunto para a amada igreja: esse período em que Noé enfrentou, tem alguma coisa a ver com o nosso período? Tem alguma semelhança? Os homens casavam e se davam a casamento. A Bíblia diz que a corrupção tomou conta do ser humano. Hoje, irmão, se dentro de lugar acontecer um assassinato aqui na porta da igreja, ou ali embaixo na rua ali, você vai encontrar um montinho de pessoas lá, fazendo o quê? Ligando para o bombeiro? Ligando para a polícia? Não, gravando, filmando. Ixi, olha, está morrendo. Mas é assim mesmo. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaram. Você vê caminhoneiro aí, tomba o caminhão, coitado, está tudo quebrado, o caminhão está pegando fogo. O povo está ajudando? Está não, irmão, está carregando a televisão, está carregando a mercadoria, está saqueando tudo. A Bíblia diz que o homem ficou corrupto. Nós vemos pessoas hoje que matam o outro por causa de 10 reais. Nós vemos hoje pessoas que arrebentam, quer tomar o que o outro tem. Você não pode andar com o celular que você quer tomar seu celular. O homem se corrompeu, o homem se perdeu. E há pessoas que estão tão com a mente tão opróbria, que estão com a mente tão corrompidas, que eles fazem: não, tadinho, porque isso é... Não é tadinho, não, querido. Eu nunca precisei roubar para viver. Você também nunca precisou roubar para viver. Por que as pessoas roubam? Porque são más. Apostataram. O Evangelho precisa ser pregado. Amém? Amém? Então, Deus falou como é. Aqui que diz aqui o versículo, Gênesis capítulo 6, Gênesis 6, versículo 8. Diga bem forte comigo. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Diga favor. Graça. Ele encontrou graça. Sabe o que a igreja precisa? Encontrar graça diante do Senhor. Sabe o que você precisa? Sua casa precisa, sua família precisa? Encontrar graça diante do Senhor. E como é que você vai encontrar graça diante do Senhor? Como é que você encontra graça diante do teu patrão, diante da sua esposa, diante do seu esposo, diante da sua parentela, diante das suas famílias?
Como que o pastor encontra graça diante da igreja? Fazendo o que é certo, pregando a palavra, sendo afável, amigável. Você encontra graça com a sua esposa amando ela. Você encontra graça com a sua esposa amando ele. Você encontra graça com as pessoas como respeitando. Encontrar graça é a favor. Então as pessoas falam, não, fulano é tão bacana, se precisar de mim, pode contar comigo, só isso. Você já encontrou graça. Então quando o cristão ora, quando o cristão busca, quando o cristão vive as Escrituras, quando o cristão é fiel a Deus, ele encontra graça. E quem que essa graça faz? Que é um favor não merecido. Você não merece. Deus te dá o carro. Você não merece. Deus te dá a casa. Você não merece. Deus te dá o casamento. Você não merece. Deus te dá a saúde. Eu não mereço. Vem Deus e nos dá o seu favor. Então essa graça é alcançada quando você, aleluia, faz tudo para agradar a Deus. A igreja está fazendo hoje, a igreja pós-moderna, está fazendo tudo ao contrário para agradar a Deus. Nós não viemos na igreja para ouvir cantor cantar, mas nós louvamos a Deus. Nós não viemos à igreja para passear, para tirar um tempo, que eu não tenho nada para fazer em casa, não. Você veio para agradecer a Deus, para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus e orar. O que Jesus Cristo disse? Não vai chegar, porque nós estamos no Velho Testamento, vamos chegar no Novo. O que Jesus Cristo disse concernente à igreja? Abre sua Bíblia em Mateus 16, 18. Ele disse para Pedro, parafraseando, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, estava falando de mim. Falou, Pedro, aliás, eu nem falei que Pedro era pedra, falou, Pedro, você é um fagulho de pedra, uma pedra pequena, eu sou a pedra, e sobre esta pedra as portas do inferno não resistirão. Então Cristo estava dizendo que as portas do inferno não poderiam resistir à igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo é o quê? É aquela igreja que anda em plena obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 16, 18. E o que Jesus Cristo depois fala sobre a igreja novamente? A Bíblia diz que estava havendo a festa. E ele na festa sobe ao templo. Quando ele vai subindo ao templo, ele encontra as pessoas, os cambistas dentro da igreja. Será que tem cambistas na igreja hoje, irmão? Não tem? Irmão, não quer dizer que o pastor tem um livro, tem uma apostila, mas eu falei, irmão, está aqui essa apostila aqui, tá? Estuda assim, quem puder, irmão, nos procure depois, tá? Nós ministramos isso aqui, beleza. Então, com esse pronto. Irmão, agora a pessoa quer fazer um show aqui, fica meia hora. A igreja virou um corpo de festa e não da palavra. Aí Jesus Cristo chegou lá, já sabemos o que ele fez, aí ele diz, está escrito. Por que ele falou isso? A minha casa é casa de oração. Ele teve que falar isso para o povo, porque o povo não estava entendendo o que é a igreja. A hora que você entender o que a igreja é no cenário da tua casa, da tua família, da tua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. A partir do momento que eu entendi o que é a igreja, e o meu ofício para com a igreja, a minha vida sempre mudou. Deus sempre me abençoou. Eu digo para os irmãos, sou muito abençoado. Mas muito abençoado, irmão, sou abençoadíssimo e não me falta nada. E eu quero que não falta nada para você em nome de Jesus. E as lutas que vêm são lutas da vida, que vamos enfrentar adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus disse, a minha casa é casa de oração. Quando você subir à casa do Senhor, você pode até dizer, eu vou subir à casa do Senhor. Por que essa expressão, vou subir? Porque, na verdade, o templo ficava no Monte Sião, ficava em cima, né? Então, geralmente o pessoal ficava embaixo, então eles subiam, né? Mas também tem um significado espiritual. Tudo que sobe se encontra com Deus, não é, irmão? Tudo que desce é coisa ruim, não é? Então você nunca pode se decair na fé, nunca descer na fé. Amém? Então o que Noé encontrou diante de Deus? Graça. E essa graça que Noé encontrou diante de Deus, foi bom para ele ou não? Foi bom? O que aconteceu com Noé? Ele foi salvo do dilúvio. Foi salvo do dilúvio. Ele e a família dele. Depois vem que Deus não vale a pena servir a Deus, vale. A sua família não vai se perder. Meu filho está vindo para a igreja, minha filha está vindo para a igreja, minha esposa também assim, minha esposa assim. Se você é fiel, eles não vão perder em nome de Jesus. Deus vai dar graça, vai usar, na última hora vai haver a chamada. Deus vai fazer um milagre grande na vida da sua família. Amém? Dentro desse aspecto de família, vamos abrir aqui
Louvado seja o nome de Jesus, no livro de Josué. Vamos dar uma caminhadinha, querido. Depois a gente volta, vai lá na frente, vem cá. Aleluia. Nós temos algo maravilhoso, não sei se vai dar para passar hoje. A gente vai ficar nesse estudo aí mais umas 2 ou 3 semanas para fazer um fechamento com chave de ouro. Vai ser muito extraordinário para a glória de Jesus. Mesmo que ainda outro irmão ou algum irmão traga um estudo, aleluia, não tem problema. Nós vamos, em nome de Jesus, dar continuidade. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Quantos encontraram? Versículo de número 15. Josué 24, versículo 15, que nos diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é um pastor, irmão. Isso aqui é um pastor, irmão. Isso aqui é um homem de Deus, irmão. Não ficou amém, não tem problema não. É porque Deus não vai amar vocês mesmo. Vocês podem fazer o que quiser no mundo, pode adorar outros deuses. Não tem problema não. O importante é você ter Jesus no seu coração, ter Deus no seu coração. Os pastores estão dizendo isso, em outras palavras, com suas pregações apostatas, com seus sofismas, com seus enganos. Pastores que sobem ao altar não pensando nas almas. Está pensando, quando se fala em crescimento, se a renda per capita da igreja vai aumentar. Se ele vai poder melhorar a condição social dele. Pastores que pensam em almas de verdade e amam a igreja, ele nunca vai esconder a verdade da igreja. Se o pastor te ama, ele nunca vai esconder a verdade de você. Seria mais ou menos assim, você chegar no pastor, chegar no seu dirigente, no seu líder, perguntar: meu irmão, pastor, está tudo bem assim como eu estou? Ele virar para você e falar assim: não. Ah, pastor, como não? Você, meu irmão, está falhando nisso, porque você não está participando disso, daquilo. É uma verdade. O pastor me chamou a atenção, vou para outra igreja. Você está querendo somente a mentira, ser enganado. Todos que estão enganados um dia vão dizer: por que não me falaram a verdade? Eu vou passar aqui depois para os irmãos. Esta foi a minha vida. E eu tenho um filme muito bacana dentro desse estudo aqui, para nós passar aqui para os irmãos. O camarada clamou: por que não pregaram a verdade para mim? Depois que o negócio pegou para o rumo dele. Mas enquanto a coisa está mais ou menos boa, nós não queremos a verdade. Por quê? Porque nós não queremos ser tocados. O pecado, quando entrou em nós não aceitamos mais a correção, nós queremos o elogio. Acho que eu vou achar bom chegar e falar: pastor, eu sou um pastor que não prega a verdade. Pastor, eu sou um pastor picareta. Pastor, porque o senhor faz isso e isso, e depois você vem dizer que é pastor. Você acha que eu vou gostar que você fale isso de mim, meu irmão? Eu vou ficar chateado. Eu não quero mais conversa com você. Agora, se eu pratico isso e sou homem de Deus e sou de Deus, eu queria dizer, falei: irmã, é duro, mas é a verdade. Mas vou dizer uma coisa para a irmã: eu vou mudar. E obrigado por Deus ter te usado. É doído. É doído. Mas, irmã, em nome de Jesus, ore por mim. Me ajude, porque eu vou sair dessa. Obrigado por Deus usar você para me exortar dessa maneira. É doído, mas eu vou transformar a minha vida. Mas as pessoas não querem. Elas estão se envolvendo e se mentindo. Por isso que Josué, olha aqui o que ele disse. Não vem para mim aqui, olha aqui, pelo amor de Deus. Havia mais ou menos aqui mais de 3 milhões de pessoas. Na época de Josué, que eram os judeus que estavam entrando na terra prometida. Ele estava exortando por quê? Porque estava no final da carreira dele. Ele estava perto de morrer. E ele sabia disso. E ele falou assim: eu preciso passar as últimas mensagens para esse povo. Porque senão eles vão se corromper. Eu vou avisar para eles que vão acontecer. Falou: gente, eu vou dizer para vocês. Vocês lembram dos antepassado de vocês lá no Egito. Vocês estavam adorando os deuses do Egito. O pai de vocês adorava os deuses do Egito. O pai de vocês se corromperam lá antes do Eufrates lá.
Agora eu vou perguntar a vocês vão continuar do mesmo jeito ou vão querer mudança? Vocês vão servir um Deus verdadeiro? Ou vocês viram aí, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná do céu, Deus fez tanto milagre. Vocês vão escolher esses deuses amorosos aqui, dessa terra, ou Deus Todo-Poderoso? Fica sabendo, como eu vou dizer aqui para vocês. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Amém? Ele deixou bem claro, falou, se vocês não querem servir, problema de vocês, mas eu e a minha casa vou servir a Deus. Por quê? Ele estava dizendo, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Josué estava dizendo, eu sou cabeça, eu não sou cauda. A minha casa vai ser conduzida na presença de Deus. Saiba você que os primeiros juízes, irmão Eric, foi Moisés e Josué. Na lista temos 14 juízes, que termina em Samuel e Eli. Eles também foram juízes. Mas tem 2 juízes que quase ninguém fala. Moisés e Josué foram os primeiros juízes. Depois que vieram os outros juízes. Primeiro, depois de Josué e Moisés, foi Otiniel. Otiniel foi um juiz poderoso, cheio da presença de Deus. Vamos aqui abrir Juízes, que eu quero mostrar algo para os irmãos. Por que Deus mandou juízes? Por que Deus estipulou juízes? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abre Juízes, bem depois de Josué, vamos caminhar, examinando o quê? Examinar o quê? Mais forte, examinar o quê? As Escrituras. Vamos aqui em Juízes, capítulo 21. Juízes 21. Está vendo que o Espírito Santo está nos inspirando para encaixar no estudo, tá bom, queridos? Temos coisas aqui maravilhosas mais para frente. Uns textos vão segurar um pouco mais, outros a gente vai passar por cima, mas deixando uma panorâmica para os irmãos, amém? Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Diga, naqueles dias não havia rei em Israel. Diga, cada um fazia o que achava mais certo. Diga, sem direção. Cada um fazia o que viesse no seu juízo. Cada um comandava o seu nariz. Um achava que devia fazer uma imagem, fazia. O outro achava que não devia ir para a igreja, não vou. O outro achava que nem culto deveria ter. O outro falava, não, irmão, tem culto mais. Para que precisa disso não. Vou falar que não queria nem ler Bíblia, não vou orar. Cada um fazia o que queria fazer, porque não havia rei, ou seja, não havia direção. O povo tinha apostatado, foi o que Josué disse. Josué foi usado por Deus, ele sabia que ia acontecer isso. Aí viu os amorreus em cima do povo de Deus. Aí viu os amonitas em cima do povo de Deus. Aí viu os filisteus em cima do povo de Deus. Sabe por que você leva prejuízo? Sabe por que eu levo prejuízo? Porque apostatamos de Deus em algumas coisas. Se você for piamente fiel a Deus, em tudo, Deus será em tudo fiel para com você. Pastor, mas eu estou na aprovação. Fique tranquilo. Deus não prova ninguém que Ele não vai aprovar. Deus provou José. Olha para José o que José passou. Todo homem de Deus. Olha para Moisés o que ele passou. O próprio Josué. Você acha que a vida dele foi uma vida fácil? Querido, eu vou dizer uma coisa, não. Não tem vida fácil para ninguém que quer fazer a obra de Deus. Olha para cá, você quer aprender de Jesus e quer ser vencedor. Já tirou a atenção 1 minuto, a bênção já passou. O anjo já passou aí, a bênção já passou mais rápido que você imaginou. Querido, você e eu devemos estarmos ligados, com os olhos atentos naquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Diga, examinais as Escrituras. Pergunta para o irmão, você crê nas Escrituras? Diga assim, então, todas as bênçãos que estão nelas é para você. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Foi o que esses homens fizeram. Aí Deus orou, é mais ou menos assim, eu estou dizendo sério, irmão, de um pai muito rico, mas muito rico. Não, rico não, me perdoa. Milionário, não, bilionário não me perdoa. Bilionário, não, me perdoa.
trilionário. Não tem conta para ele, de tanto dinheiro que ele tem. Esses homens da terra não tem. Ele pegar, você é filho dele, ele vai olhar para você indo de coletivo para o serviço, indo de pé, ele sabe passando dificuldade. O que ele vai fazer? Ele vai comprar o melhor carro e vai te dar. Vai te colocar na melhor faculdade. Vai te dar as melhores condições. Vai te dar uma pensão que você precisa. Por quê? Porque ele ama. E por quê? Porque você é obediente ao seu pai. Assim é Deus para com a igreja, assim é Deus para com aqueles que servem. Isso é cair na graça. Então Josué falou: gente, vocês vão desviar. E por não, Josué, não vai não. Mas fica sabendo vocês aqui, vou deixar bem claro aqui. Eu e minha casa, pode acontecer o que for, tá? Vocês podem nos criticar, podem zombar, pode fechar tudo, pode ninguém vir para o culto, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Aí agora vem Juízes, depois de Josué. O povo fazia o que queria. Há muitas igrejas que estão assim, há muitas vidas que estão assim, nosso país está assim. As pessoas estão fazendo o que querem, não há direção, não há líder. Quantas famílias que estão falidas porque não há líder, não há paternidade nem maternidade. Seu filho, sua filha é de sucesso, mas você está fazendo a derrota deles. Quantos pais estão deixando os filhos crescer, ser criados de qualquer maneira? Aí você pode olhar para mim: pastor, mas seus filhos, querido, meus filhos estão todos na presença de Deus. Eu estava dizendo para um pastor esses dias: você é uma coisa difícil manter a família na presença de Deus. Depois, graças a Deus, nunca tive esse problema. Minha esposa prega, minha esposa dirige, meus filhos pregam, meus filhos dirigem. Aí depois eu falei: agora vem minha nora também prega e dirige. Toda a minha casa serve ao Senhor. Graças a Deus eu não tenho esposa, irmão, que não vem em culto, que não participa de nada. A minha esposa é integrada comigo na obra de Deus. E os meus filhos também. Sempre foram. Pastor, é bíblico. Aquele que não cuida bem da sua casa, como cuidará bem da casa do Senhor? Então Deus me honrou. É isso que eu quero com os meus inteiros. Mas por quê? Braço forte e mão estendida. Amém? Eu sou pai. Quem manda no filho? É o pai. Não é professor, não é o mundo não. Não é sua tia nem sua avó não. Quem manda é o pai. Eu mando. O pai dele: não quero, eu estou cansado. Levanta e arruma uma roupa e vamos agora. O que Deus fez? Fizeram com que todos crescessem na casa de Deus. Senão estava aí no mundo, desviado, e outros problemas a mais. Então, querido, o que Josué falou é introspectivo para nós hoje. Medite nisso. E o último versículo aqui de Juízes, agora vamos pular. Vamos de novo aqui, Juízes 21. Eu quero que os irmãos leiam todos junto comigo na versão. Vamos lá. Naqueles dias não havia rei em Israel. Diga: cada um fazia o que achava mais certo. Agora fala para o irmão Santo: por que Deus levantou juízes? Pergunta aí: por que Deus levantou juízes? Assim, por que Deus levantou líderes? Diga: por que Deus deu pai e mãe? Vamos supor que Deus não existisse pai ou mãe. Só existisse mulher e homem, mas não existia pai ou mãe, não existisse casamento. Como é que seria a sociedade? Se não existisse pai e nem mãe, nem a figura mãe ou pai, e cada um fizesse o que quisesse, imagina como é que seria a sociedade. Aborto liberado, fazer o que quiser. Você pode ter filho aqui, outro pode ter filho. Imagina como seria a sociedade em que vivemos. Quando Deus estipulou a figura paterna e a materna, está dizendo: vocês cuidem da sua família. Cada pai e cada mãe vai apresentar diante de Deus a sua paternidade. Eu, pastor, não ouvi isso em igreja não. Pois é, os pastores não pregam isso, quer pregar outra coisa. Eu vou ter que apresentar minha paternidade. Eu falo assim: seus filhos se perderam porque você não ensinou. O que não aconteceu? Não, seus filhos estão firmes porque você foi fiel, você me obedeceu, você ensinou tudo. Mas mesmo assim se perderam, mas você vai escapar porque você ensinou tudo. Isso foi rebeldia da parte de Deus. Mas você nunca escondeu nada deles. Você pregaram tudo que tinha que ser pregado. Assim como também o pastorado vai ser apresentado. Naquele dia Deus vai chamar pastor. Tem gente que é doido para ser pastor, achando que vai levar na igreja de qualquer maneira. Vai ser apresentado. Deus vai chamar: sobe na minha presença aqui, vem cá. Lá na terra ele era pastor. Tinha tipo de pastor. Vem cá, pastor Wagner. Vamos dizer assim, um exemplo. Eu tenho que chegar lá e apresentar. Por que você não pregou isso? Não, Senhor, que a irmã ia ficar chateada, que a irmã ia ficar triste, não ia voltar mais na igreja, fiquei preocupado com ela, fiquei preocupado com ele. E você me preocupou com a minha palavra?
Por que você não orou por eles, orou assim, assim? Ah, não, Senhor, porque eu estava cansado, tal. E por que então você quis ser pastor? Por que não largaste o pastorado, então? Me serviste de outra maneira? Senhor, porque não haverá desculpa, irmão. Não haverá desculpa, queridos. Então, nós não podemos cair nisso aqui. Então, receba agora. Deus colocou líderes e pessoas que Ele escolhe para nos conduzir e nos ajudar na nossa jornada tão árdua. Amém. Quando você se torna um pai, se torna uma mãe, se torna um líder na igreja, um porteiro, um diácono, uma diaconisa, um missionário, uma missionária, um evangelista, um presbítero, um pastor, ou um bispo, que é o mesmo pastor, é para ajudar a conduzir os irmãos na dificuldade. Eu estou aqui para ajudá-los a conduzi-los na dificuldade. Que dificuldade? Espiritual. E passar para os irmãos como ficará mais leve as vossas vidas no Senhor, se a Escritura ensinando. Você tem problema de financeiro, pode ser resolvido facilmente. Você tem problema psicológico, pode ser resolvido facilmente. Você tem problema com o filho, pode tudo ser resolvido facilmente. Só não podemos fazer o que achamos que devemos fazer. Você acha que é difícil ser conduzido para o pastor, mas você é conduzido pelo teu patrão, e o teu patrão te humilha, te manda embora, te dá carta e nem olha em você. E aqui às vezes nós somos rebeldes, às vezes com nós mesmos, rebeldes com o nosso pastor, mas seu pastor tem que estar com o braço aberto para te receber todo o tempo. Sabia disso? Eu não posso de maneira nenhuma renegar ninguém. Se o camarada vir cá me dar um tapa no rosto aqui, e ele depois me pedir perdão, eu tenho que perdoar ele, com 5 sinais do dedo no rosto. Isso é ser servo de Deus. Isso é servir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, querido. Aleluia. Vamos ver aqui em Juízes. Eu quero que o irmão retorne um pouquinho aqui em Juízes. Vamos lá para o capítulo de número 1. Aliás, vamos até fechar aqui, né? Porque o tempo já não nos proporciona muito. Mas aqui em Juízes capítulo 1, versículo de número 11. Quantos encontraram? Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debe, que antes era chamada a Kiriat-Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Aksá por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Aksá por mulher. Aksá foi mulher de quem? Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz depois de Josué, depois de Moisés e Josué, ele foi o terceiro juiz a trazer conserto a Israel. Esse homem era tão honesto. Quando é que Deus levantava um juiz? Quando é que Deus levanta um homem de Deus na igreja? Quando é que Deus vai selecionar você? Quando Ele vê integridade no seu coração. Quando Ele vê desejo. Quando você olhar para a casa do Senhor, irmão, quando eu entrei na igreja, eu me apaixonei pela obra de Deus. Eu vi os pastores aqui, os obreiros no altar, e eu desejava ajudá-los. Quando eu olhei para a igreja, eu falei assim: a igreja deveria ser maior. A igreja deveria ter mais membros. Aí Deus olhou e falou assim: então eu vou te usar para isso, eu vou te abençoar para isso, eu vou te chamar para isso. Quando o Senhor vê o desejo do teu coração para a obra de Deus, então as coisas que estão no horizontal serão suas em nome de Jesus. Quando você buscar o vertical, diga vertical, para cima, diga horizontal, na reta aqui nesse plano terreno. Quando você buscar então o vertical primeiro, quer colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33. Buscar primeiro e a sua e essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu não preciso me preocupar. Quando eu estou buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, Senhor, seja justo, Senhor, eu estou aqui, estou te buscando. Ó Senhor, você sabe o povo aí. Ó Deus, você está vendo o mundo aí. Mas eu estou buscando o Senhor. Deus é justo. Eu busquei a justiça. Aí Deus fala o quê? Então eu vou te acrescentar, filho. O mundo pode estar em crise, mas não vou deixar você passar fome. O mundo pode estar enfermo. Tu vai passar pela enfermidade, mas não vai ficar na enfermidade.
Então aí Deus vai mudando a nossa história. Então eu quero dizer para você nessa noite, para nós terminarmos aqui, coloca isso como plano no teu coração. Fala, Senhor, eu estou aqui e eu quero fazer a tua vontade. Dentro das minhas forças, dentro da minha capacidade, me usa. Eu quero ser útil. Querido, eu posso dizer para os irmãos que essa noite ainda o Senhor pode te visitar. E amanhã ainda, o Senhor pode agraciar você. Quem sabe é a chave da porta que estava fechada para você. Então, seja mais ou menos como aqueles que dizem assim, olha, eu não posso ajudar muito, mas atrapalhar eu não vou. Não é? Seja daqueles que estejam sempre com a mão ali. Falei, não, eu não posso dar duas mãos, mas eu vou dar uma para ajudar. Conte comigo aí em alguma coisa. Olha, eu estou aqui com o meu ombro, eu vou te ajudar em nome de Jesus. Então Otiniel foi o primeiro juiz, porque Deus deu no coração dele valentia. Falou que eu vou levantar ele. Ele foi juiz e ele trouxe paz a Israel durante 40 anos. Viu aí? O homem de bem traz paz na sociedade. O homem de bem traz paz na família. Eu quero, irmão, o que eu quero? Lá na minha casa, irmão, é paz. Lá em casa você vai ver, eu estou lá, eu ouvindo um hino, lendo a palavra, a minha esposa está louvando, minha filha está louvando, né? Nós estamos ouvindo um documentário. Isso foi um filme, é um filme que não seja indecente, mas que tem um fundo de pano, vamos dizer, histórico. É isso que eu quero. Quero que minha mãe ame, estamos ali, minha mãe, meu genro, alegria, meus irmãos. Irmão, a porta para os meus irmãos está aberta a hora que quiser. Pastor, estou indo para já almoçar com o senhor. Só avisa antecipado, querido. Eu falo aqui para os irmãos, pastor, vocês estão se oferecendo? Eu sempre fui assim, meu irmão. Eu sempre fui assim. E eu faço isso também porque naquele dia, alguém disse, o pastor nunca. Eu falo assim, não. Ele ofereceu várias vezes a vocês que nunca ofereceu para o seu pastor. É o contrário. Por quê? Examinar a escritura, mas ele chega lá, mas eu vou terminar aqui. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiro. Por isso que eu sou assim. E não chega lá em casa e fica lá fora. Fala, não, entra para dentro, chama na hora. Por quê? Sou hospitaleiro. Na minha casa é todo mundo dentro da minha casa. O que eu comer, você vai comer. O que eu beber, você vai beber. Amém? Isso é o que a Bíblia ensina, meu irmão. Mas são esses diferenciais que agradam a Deus. Aí Deus fala assim, eu vou abençoar ele. Eu tenho que aumentar a sala dele está pequena. Eu tenho que aumentar a área dele, porque a área dele está pequena. Porque ele recebe o povo. Eu tenho que dar um sofá melhor para ele. Eu vou mudar o carro dele. Você está recebendo aí, em nome de Jesus? Levanta a tua mão e diga, Senhor, me ajuda, Senhor. Diga, Deus, me dê essa graça a ele. Meu Deus. Amém? Deus não faz acepção. A minha boca está sendo usada para falar o que Deus quer fazer com você. E agora deixa eu terminar para os irmãos. Quando a gente examina as escrituras, a Bíblia diz que o pastor é diferente dos irmãos. Os irmãos concordam ou não? É diferente ou não? Capiche pelo lado bom. Eu falo isso aqui para mexer com a mente dos irmãos. Sim, tem que ser. Como, pastor? Você pode ficar bilionário, mas eu não tenho que ter ambição para ser bilionário. Meu Deus do céu. Deus pode te dar uma mansão, mas eu não posso ter ambição para ter uma mansão. O obreiro não. O obreiro não foi chamado para ficar rico. O obreiro foi chamado para ficar bem na presença de Deus. Interessante, hein, irmão? É por isso que pastor não deve ficar correndo atrás de dinheiro. Os dízimos da igreja é para a igreja. O microfone desse aqui é R$1.000. Quando compramos era 1.000. 1.300, 1.400. Não tem nada barato. As cadeiras, nós devemos ter cadeiras todas acolchoadas, com o slogan da igreja. Um ar-condicionado, que a outra não veio que está morrendo de calor. Não entenderam? Tudo é estornado. Pastor precisa de salário? Vamos chegar lá. Vamos ensinar tudo para os irmãos. Tudo. Você creia se você quiser. Agora, se você tiver em Juízes, capítulo 21, lá como diz a Bíblia, cada um fazia o que queria, pensava o que quiser, por isso que vão perder a salvação. Eu não vou fazer o que eu penso que eu quero, concernente ao financeiro, concernente ao espiritual. Tem que estar tudo aqui, irmãos.
Você não deve obedecer pastor nenhum fora disso aqui. Mas se tiver nisso aqui, a Bíblia diz que você deve respeitar os teus pastores no Senhor. O que é no Senhor? Se ele está pregando o que está na Bíblia, não tem como você fugir. Não. Eu só estou te lembrando que está aqui. Eu não estou pedindo para você fazer o que eu quero. Eu estou pregando o que está escrito na palavra. Por isso que o pastor tem que ser bibliocêntrico, cristocêntrico. Cristo é o centro e a Bíblia é o centro. E mais nada. E o pastor sempre reconheceu os erros dele. Aí, vamos lá para terminar? Porque a Bíblia diz assim, as características do pastor: não cobiçoso de torpe ganância. Eu já tenho o meu salário. Por isso que eu nunca recebi da igreja. Se eu estivesse na igreja bem rica, tudo bem, aceitaria uma ajuda de custo, porque eu gasto com gasolina, busco irmãos, trago irmão, tenho carro de som, monto carro de som, meu, e gasto gasolina com carro de som na rua, mas nunca ninguém perguntou, pastor, então, não, os irmãos estão entendendo? Então, a Bíblia diz que a gente tem que ser justo. Você está diante de um pastor assim, o irmão pode entrar aqui 300, 400 mil reais aqui, meu irmão, eu nem olho. Já tive a oportunidade de pegar 150 mil na mão, assim, de coisas aí erradas. Sabe o que eu fiz? Reneguei. Falei, não quero. Eu não preciso disso. Então, quero que você olhe nessa noite. Pastor, então você é santo demais? Senhor, não sou nada demais. Eu só quero ser fiel a Deus em nome de Jesus. E eu só quero que você seja fiel também. Tá? Então, é isso que devemos fazer. E por que eu aprendi assim e vivo assim? Examinando as Escrituras. Eu só quero que você todo dia leia a Bíblia. Se você não entender um texto, nós temos o grupo no WhatsApp. Pode perguntar o que você quiser, a hora que você quiser. Pastor, não entendi isso. Pode perguntar lá. Pastor, esse texto aqui é desse jeito mesmo? Você talvez vê muito YouTube, vê algumas coisas lá, aí contradiz, né? Aí, vamos lá, vamos ler a Bíblia, irmão. Não quero me exibir. Sou mestre em Bíblia, pela graça de Jesus. E para ser mestre em Bíblia, para conhecer os livros, pelo menos as datas, e conhecer pelo menos, né, um pouquinho aí, né? Tenho 2 bacharelados para a glória do Senhor Jesus Cristo, tudo na área bibliocêntrica. Para que isso, pastor? Para exibir? Não, para trazer a palavra com confiança para cada um que aqui está ouvindo em nome de Jesus. E se você perguntar, eu vou ter que mostrar aqui. Porque eu acho, não, porque eu... Não. Porque o nosso ministério é assim, não. Eu não tenho ministério. O ministério que eu tenho foi dado por Deus. Eu não tenho igreja, eu não sou dono de igreja. Amanhã, se Deus levantar o diácono Adão aqui, o Eric aqui, o irmão aqui, e foram ao pastorado, e se Deus colocar como pastor na igreja, meu irmão, eu vou estar apoiando. Porque a igreja é minha, porque ele é negativo, não sou dono de igreja. Amém, amados? Deus nos abençoe. Receberam a palavra? Vamos ser abençoados em nome de Jesus? Acuda a sua cabeça em nome do Senhor. Põe a mão no seu coração e diga: meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, Deus dos apóstolos, Pai de Jesus Cristo, eu apresento a minha vida ao Senhor agora e me ajuda a examinar as Escrituras, a obedecê-la e a guardar os mandamentos da sua palavra. Permita-me, Senhor, achar graça aos teus olhos. Olha para mim, Senhor. Olha para as minhas fraquezas. Olha para as minhas necessidades. Me abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Me abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para nossa igreja. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Moisés. Segundo? Josué. Terceiro? Otiniel. E ele trouxe paz 40 anos em Israel. Então Deus levanta líderes para trazer paz. Tá bom? Seu pastor, os obreiros da casa do Senhor é para trazer paz. E nunca confusão. Amém? O obreiro tem que sempre abrandar as dificuldades e os problemas que a igreja enfrenta e passa. Tá? E mais uma vez digo aos irmãos, se quiser um culto no lar, quiser uma visita pastoral, eu estou aqui um pouco mais cedo, às 18h30, 18h20. Se tiver um casal que quiser conversar, se tiver um irmão que quiser conversar, uma irmã que quiser conversar, bom, o que você quiser, nós estamos aqui à disposição para a glória do Senhor Jesus. Postai-vos em pé em nome do Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus. Agradecer, por gentileza, a todos que estão também aí, que não puderam vir. Tem muita gente assistindo, participando. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.